Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática aqui do Educa Mais Serrano. E hoje, pessoal, nós estaremos vendo a nossa segunda aulinha sobre equações irracionais. Apenas para dar aquela complementada, aquela fortalecida na nossa primeira aulinha. E eu estarei trazendo aqui para resolvermos no nosso quadro 3 problemas de equações irracionais, né? Como já sabemos, o que caracteriza uma equação irracional, né, é a incógnita x, né, dentro do nosso radical, ou seja, pode ser a raiz quadrada, a raiz quarta, a raiz quinta. Isso caracteriza uma equação irracional. E vamos ver o passo a passo para resolver estes problemas. O nosso primeiro problema é x sobre 2 menos 1 dentro da raiz quadrada, dentro da raiz quadrada, menos 3 igual a 0. Esse é o nosso primeiro problema. Vou chamar aqui de exemplo A. Ok? Então, qual é o primeiro passo para resolver isso aqui? Nós precisamos deixar no primeiro membro apenas o radical. E quem não está dentro do radical, eu passarei para o segundo membro. Ficando da seguinte maneira. X sobre 2 menos 1, raiz quadrada de x sobre 2 menos 1, igual menos 3x passará para o segundo membro com a operação inversa. Ou seja, vai passar positivo, né? 3 positivos, ok? Então, agora sim, eu posso seguir adiante com o meu problema, que é o quê? Para me livrar desse radical, dessa raiz aqui, como ela é uma raiz quadrada, uma raiz de índice 2, eu vou elevar tanto o primeiro termo quanto o segundo termo ao quadrado. Dessa maneira. Elevo os dois lados ao quadrado. Ok? Fazendo isso, pessoal, eu vou conseguir me livrar do radical. Por quê? O número que está no índice é 2 e o expoente é 2. Você pode cortá-los. E dessa forma, você vai se livrar do radical, sobrando apenas o valor que está do lado de dentro. Que é igual a quê? X sobre 2 menos 1. Agora você repete a igualdade. E 3 ao quadrado é quanto? É 9. Ok? Então, para que eu tirasse esse radical daqui, né, foi necessário transformar o 3 em 9, ou seja, levá-lo ao quadrado e resultando em 9. Se eu colocasse apenas o número 3 aqui, estaria errando. Então, tudo que eu fizer no primeiro membro, eu preciso fazer no segundo membro também. Ok? Agora sim, eu me livrei do radical. O que eu tenho que fazer? Note que temos uma fração x sobre 2. Eu vou deixá-la sozinha aqui no primeiro membro. Vou continuar aqui do outro lado. Eu vou deixá-la sozinha no primeiro membro e colocar o menos 1 para o segundo membro. Então, eu repito x sobre 2, repito a igualdade, e repito o 9 que já estava no segundo membro. O menos 1, esse menos 1, passará com a operação inversa para o segundo membro. Ele passará para cá, positivo. Ou seja, passará como sendo mais 1. Dessa forma, eu tenho x sobre 2 igual a 9 mais 1. O que eu tenho que fazer? Efetuar essa operação de 9 mais 1, a soma. Para isso, eu reescrevo x sobre 2 igual 9 mais 1 é 10. Agora, eu tenho que uma igualdade entre frações. Por quê, professor? Que é igualdade entre frações? Se o 10 está sozinho aqui, todo número inteiro, 10, 9, 20, 35, 1000, pode ser escrito como fração da seguinte maneira: passa a barrinha e coloca o número 1 embaixo. Okay? Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, eu tenho uma igualdade entre frações. O que fazemos em uma igualdade entre frações? Multiplicamos cruzado. X vezes 1 e 2 vezes 10. X vezes 1 é o próprio x. Repete a igualdade. 2 vezes 10 é igual a 20. Dessa forma, eu concluo que x é igual a 20. Ok? Lembrando que essa operação de multiplicação cruzada só é
permitida quando eu tenho uma igualdade entre frações. Se fosse uma multiplicação, seria denominador com denominador, e numerador com numerador, e denominador com denominador. Uma adição, da mesma forma. Subtração, da mesma forma também. Cruzada apenas em igualdade. Beleza? Então, esse é o resultado do nosso primeiro exemplo, da nossa equação irracional. X é igual a 20. Para tirar a prova disso aqui, o que eu tenho que fazer? Substituo aqui na nossa equação primária, onde tem x eu vou colocar 20, ficando da seguinte maneira, ó. Essa barrinha aqui, para tirar a prova. X sobre 2 menos 1, dentro da raiz, menos 1, né? Ou menos 3, perdão, menos 3, igual a 0. Então, nessa expressão, eu vou substituir x por 20. Tem que dar 0 aqui e 0 aqui do outro lado, para que a minha resposta esteja verdadeira. Então, vamos fazer isso. Substituindo x por 20, vou colocar 20 sobre 2 menos 1. Ficar menos 3, igual a 0. Ok? Substituir x por seu valor 20 que eu encontrei. Agora sim eu vou resolver. Resolvendo essa operação de dentro do parênteses, vou ter raiz quadrada de 20 dividido por 2 é 10. 10 menos 1 menos 3 igual a 0. Ok? Continuando, ainda tem a operação dentro do radical. 10 menos 1. Quanto é 10 menos 1? É 9. Então, vai ficar a raiz quadrada de 9 menos 3 igual a 0. Repetindo aqui. Ok? Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, 3 é o resultado. Repete todo o resto. Menos 3 igual a 0. E 3 menos 3 é 0. 0 igual a 0. Então, dessa forma, eu tirei a prova. 0 deu 0 dos dois lados. Eu concluo que o meu resultado está absolutamente correto, beleza? E esse é o resultado do nosso primeiro exemplo. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso exemplo 2, ou seja, o nosso exemplo B, de equação irracional, que diz o seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0, ok? Então, o que temos que fazer aqui primeiramente? Como eu falei no primeiro exemplo, deixar o radical sozinho no primeiro membro, e quem não está dentro do radical eu passarei para o segundo membro, ficando da seguinte maneira: raiz de x ao quadrado menos 3x menos 2, ó, menos 2 passará para o segundo membro positivo, igual a 2 positivo, ok? Continuando. Qual é o próximo passo? Elevar os dois lados ao quadrado. Para que isso? Para que eu possa me livrar do radical. Então, por que elevando ao quadrado eu vou me livrar dele? Porque o índice da raiz é 2. E o expoente, que é 2 também, eles são simétricos e se anulam. Ó, dessa forma, elimino o radical, sobrando apenas o valor de dentro, que é x ao quadrado menos 3x, ok? Igual 2 ao quadrado, que eu levei o segundo membro também ao quadrado, eu tenho que resolvê-lo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Igual a 4. E você já deve ter percebido que isso aqui resultou em uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau. O que eu tenho que fazer agora? Colocá-lo na forma ax ao quadrado menos mais bx mais c, trazendo 4 para o primeiro membro, ok? Então, vai ficar da seguinte maneira: x ao quadrado menos 3x menos 4, né, trazendo para o primeiro membro, igual a 0. E essa aqui é a nossa equação do primeiro grau. Então, qual o primeiro passo para resolver? Eu sempre instruo meus alunos a coletar os dados da questão. Quais são os dados? O valor de A, B e C. Qual é o valor de A? A é o valor que está subtendido na frente de x ao quadrado.
No caso aqui é 1. Então, o valor de A é 1. O valor de B é o número que está acompanhado da incógnita x. Neste caso aqui é menos 3. Lembrando sempre de trazer o sinal dele. Ok? Menos 3. E o valor de C é o valor que sobrou do termo sem o termo não algébrico, ou seja, o 4. Menos 4. E esses são os valores de A, B e C. Aplicando a fórmula de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara é, só para lembrar, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2 vezes a. Ok? Então, fazendo isso, primeiramente nós temos que fazer o quê? Encontrar o valor de delta. Delta é a equação de delta é essa que está dentro da raiz. E delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora sim eu vou substituir os valores de b, a e c. A, b e c. Ok? Quais são os seus valores? B. B é menos 3. Então eu vou colocar aqui no lugar menos 3 elevado ao quadrado. Repete aqui o menos 4 da fórmula vezes A. Quem é A? É o número 1 que eu encontrei. Número 1. E quem é C? Menos 4. Coloco entre parênteses, menos 4. Beleza? Dessa forma eu tenho uma expressão numérica, onde tem potência, multiplicação e subtração. Ok? Então, o que a gente resolve primeiro? Primeiramente a potência, potenciação. Menos 3 ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par, o resultado vai ser sempre positivo. Então, delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado é igual a 9 positivos. Menos, agora eu faço o joguinho de sinal. Ó, tem menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Aqui é um sinalzinho de vezes. Ok? Eu faço primeiro o jogo de sinal. Menos vezes mais é menos, e menos vezes menos é mais. Mais, ok? Agora eu multiplico os valores numéricos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16. E você já deve ter notado que essa soma de 9 mais 16 é igual a 25. Então, o valor de delta é igual a 25, ok? Então, encontrei o valor da minha discriminante, que é igual a 25. O próximo passo disso aqui, vamos continuar aqui em cima. Ó, eu vou utilizar a nossa fórmula. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. E delta é a mesma coisa que b ao quadrado menos 4ac, como vimos aqui, né? B ao quadrado menos 4ac, e encontramos o valor de 25. Então, vamos substituir delta por 25, que é o valor que eu encontrei, b por menos 3, e c e a, quer dizer, por 1. Fazendo essa substituição, eu terei x é igual a menos da fórmula b. Quem é b? É 3 negativo, então eu abro parênteses e coloco menos 3. Ok? Lembrando que esse menos do lado de fora é o pertencente à nossa fórmula. Ele não pode ser mudado daí, ok? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? Delta é 25. Foi o que eu encontrei, né? Ó, bem aqui. Delta é 25. Então, raiz quadrada de 25. Sobre 2, que multiplica A. Quem é A? A é 1. Ok? A é número 1. Dessa forma, eu tenho o quê? X, que é igual. Menos vezes menos é mais, restando apenas o 3 positivo. Beleza? 3 positivo. E aqui você percebe a importância de não esquecer do sinal negativo da fórmula. Por quê? O valor de B é negativo. Se eu colocasse apenas o B negativo aqui e não colocasse sinal do lado de fora, o 3 não seria positivo aqui no final.
ok? Então preste atenção nesses sinais, é muito importante. 3 positivo, repete o mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 25? 25 a raiz quadrada de 25 é igual a 5, ok? 2 vezes 1 é 2. Beleza, pessoal? Agora, continuando, eu vou calcular quem? x1 e x2. x1 eu trabalharei com o sinal ou de menos ou de mais, eu escolho ou mais, e repetindo todos os valores. Então, 3, utilizando o sinal de mais, 5 sobre 2, repetindo a mesma fração, ok? Porém, agora com o sinal positivo, ao invés de mais ou menos. Com a operação de adição, ao invés de mais ou menos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 3 mais 5 é 8. 8. 8 sobre 2 é 4. Igual a 4. Então, o valor de x1, 3 mais 5 sobre 2, igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. 4 positivo. X sobre 2, ou x2, na verdade, utilizarei o sinal de menos, que é 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5, conservo o sinal do número maior e subtraio. 5 menos 3 é 2. Menos 2, então, sobre 2. Ó, se eu tenho R$3 e eu devo R$5, eu dou esses R$3 para a pessoa que eu estou devendo, né? E eu vou continuar devendo, eu dou esses R$3 e eu vou continuar devendo R$2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, os valores são 4 e menos 1. 4 ou menos 1. Será que esses dois valores podem ser utilizados para satisfazer o valor de x? Não sei, vamos ver. Pegando aqui no começo a minha fórmula primária, no caso, o meu problema inicial, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 2, eu vou tirar a prova, ficando da seguinte maneira. Ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0, substituindo x por 4 e também substituindo por menos 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Tem que dar 0 dos dois lados. Então, vamos fazer isso. X é igual a 4 ao quadrado, substituindo por 4, ok? Para tirar a prova. 4 ao quadrado menos 3 vezes 4, menos 2 igual a 0. Efetuando as operações de dentro da raiz da adiciação, ok? Que é 4 ao quadrado menos 3 vezes 4, eu vou ter 4 ao quadrado é 16, menos 3 vezes 4 é igual a menos 12, menos 12. Menos 2 igual a 0. Raiz quadrada de 16 menos 12 vai ficar igual a raiz quadrada de 4, né? 16 menos 12 é 4. Beleza? Raiz de 4 menos 2 igual a 0. A raiz quadrada de 4 é quanto? 2. 2 menos 2 igual a 0. Isso aqui é 0, que é igual a 0. Beleza? Então, 0 é igual a 0. Isso corrobora o meu resultado de x1. x1 é verdadeiro. x1 é verdadeiro. Será se menos 1 também é verdadeiro? Não sei, vamos ver. Então, vamos apagar aqui. E vamos calcular x1, que eu encontrei menos 1, ou seja, um negativo. Será que esse valor satisfaz o valor de x? Pegando x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Eu terei raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, substituindo x por menos 1, que é o valor que eu encontrei. Menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos 2 igual a 0. Ó, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de quanto? Menos 1 ao quadrado, número negativo elevado ao quadrado, ou qualquer expoente par, o resultado é positivo. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo.
1 positivo. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3. Ok? Menos 2 igual a 0. Raiz quadrada de 1 mais 3 vai ser igual a raiz quadrada de 4. Menos 2 igual a 0. Como deu a mesma coisa do primeiro exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Menos 2 igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. E isso comprova que o valor de x2 também é verdadeiro. Então, conjunto de solução é 4 e menos 1. Isso aqui é verdadeiro, ok? As duas raízes podem substituir x, obtendo assim o mesmo resultado. Então, pessoal, esses foram os nossos exemplos de equação irracional, ok? Note que em alguns casos, como no nosso último exemplo, nós encontramos uma equação de segundo grau, beleza? Onde achamos os valores para x1 e x2, ou seja, suas raízes foram 4 e menos 1, e ambas foram verdadeiras, fazendo a comprovação, né, tirando a prova aqui, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo, a nossa aulinha 2 sobre equações irracionais. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder as nossas aulas. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.